processo de manifestação não funciona. Não funciona. Isso é tudo barbada, charlatanismo. Isso é tudo besteira. Eu já cansei de fazer um monte desses rituais, um monte de coisa e nunca funcionou nada. Nada. Deu errado. Aliás, aconteceu o que eu não queria. Sabe por quê? Porque eu vou te contar o segredo. Eles funcionam. A única questão é que você tem que adicionar um componente nesta equação, que não é científica, é mística, é energética, é vibracional. Mas esse é o ponto. Se você ficar só na mente, só no sacrifício, só no fazer, não funciona, não dá certo. Aí por isso que tem tanta gente que fala que misticismo, metafísica, espiritualidade, tudo isso é charlatanismo. É óbvio, porque não é mente, não é mente. É energia, vibração, pois é. Lembra do Tesla, Nikola Tesla? Se você quer saber o segredo do universo, pense em energia, frequência e vibração. Olha, não é somente... Não é somente. Você sabia que o livro de cabeceira do Einstein era Wise Sem Véu? Como é que ela chama? Helena Blavatsky, a maior mística de todos os tempos, a mulher que trouxe a fraternidade branca, a mulher que trouxe os mestres ascensionados, a mulher que fugiu da aristocracia russa e foi para a Índia estudar. Nossa, mulher, Você acredita e tem vontade? Não tem resistência. Esse é o grande ponto, é a fé inabalável, é a fé alargada. Esse é o ponto. Bom, meu nome é Alexandre Lourenção, eu sou terapeuta, mentor, professor e consultor de empreendedores, de aspirantes a empreendedorismo e de negócios e de empresários. Meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, um caminho de realização dos seus sonhos, no seu negócio, na sua carreira, seja lá o que for. Bom, vamos lá. Vamos entender uma coisa. Por que os processos de manifestação eles não funcionam? Porque eles estão sempre baseados no pensamento. Tá? O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa rápida. Minha formação tradicional é administração de empresas. Depois eu fiz uma pós em recursos humanos. Me apaixonei. Sempre fui apaixonado por desenvolvimento humano. Mas quando eu fiz a pós, eu fui lá estudar várias coisas, Mas principalmente eu amei a gestão por competências, Você tem que ter competências, habilidades e inteligências para estar num lugar. Então você faz uma gestão. Você contrata gente que tem habilidades, competências e inteligências para um determinado cargo. Tá? Me apaixonei pelo processo de coach, isso em 2005. Eu vou te falar também por que o coach ficou desacreditado. Por que tudo isso ficou desacreditado. É por isso que eu estou aqui para te falar. E aí eu fui montar minha empresa. Montei a minha empresa, tive sucesso com a minha empresa. Sei muito bem que o sucesso da minha empresa veio a hora que eu mergulhei no autoconhecimento e na espiritualidade, entendeu? E quando eu estou falando de espiritualidade, eu acho importante eu frisar, não estou falando de religião, nem da filosofia espírita. Estou falando de uma coisa muito mais poderosa, muito mais livre. É uma coisa de você entender o que é Deus, você entender o que é a sua alma, entender o que é luz e sombra, entender que tudo está ligado. Entender que energia, que vibração, a física quântica, que o reino quântico ele é muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Tá? E aí eu precisei quebrar minha empresa, para aí conhecer esse reino das crenças, vamos dizer assim, esse universo das crenças, da consciência, para me tornar terapeuta e hoje daqui, assumindo esse lugar de professor, de instrutor, de mentor e de consultor. Atendo gente no mundo inteiro, mas eu entendo que a minha missão, o meu propósito é muito mais compartilhar tudo que eu leio, que eu estudo nos últimos 40 anos. 30, há 40 anos que eu tenho a consciência desse meu dom de usar a minha intuição para identificar esse sistema de crença nas pessoas. Então, vamos lá. E foi quando eu fui, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de Theta Healing, foi quando eu fiz o curso de Theta Healing, foi que eu entendi a coisa das crenças. Nossa, crença subconsciente, níveis de crenças limitantes. Nossa, criança interior, que é isso? Criança interior? Como assim criança interior? Peraí, então quer dizer que eu briguei a minha vida inteira contra algo internamente? Por fora, a minha mente queria ir conquistar aquilo, queria realizar, queria fazer um monte de sonhos, nunca dava nada certo, porque eu tinha um monte de programa interno que olhava para tudo aquilo que a minha mente desejava como uma ameaça. Nossa! Então quer dizer que ser rico é ruim? Nossa, então quer dizer que ter relacionamento é ruim?
Nossa, quer dizer que ter saúde é ruim? Como assim saúde é ruim? Sim, foi o que a gente escuta na infância. Dinheiro é ruim, dinheiro não traz felicidade. Falou a pessoa pobre. É muito louco, a gente é muito louco. Falou a pessoa pobre, dinheiro não traz felicidade. O pobre vai falar uma coisa dessa. E eu não tô aqui julgando rico e pobre, tá? É muito importante você entender isso, tá? Que eu uso todo o julgamento como um mapeamento para a gente identificar as coisas negativas dentro da gente. A gente pode julgar, mas é muito importante a gente ter essa clareza, tá? E de ter esse entendimento. E esse é meu papel aqui, ajudar você a entender o que é crença interior, o que é sombra, o que é crença limitante, o que é alma, o que é espírito, o que é energia, o que é vibração. Esse é meu papel, ajudar você a entender esse rolê todo, para você sim se permitir transformar a sua vida. Esse é o grande ponto, é o jogo da vida, as regras do jogo da vida. E talvez nunca tenham te contado. Você pode ter gasto milhares de reais, de dinheiros, de dólares e nunca deu certo e só se ferrou. E esse é o ponto. Meu papel aqui é ajudar você a sair desse lugar. Então, muito importante, quando a gente fala de manifestação, a gente está falando de energia, a gente está falando de vibração, tá? Se você entrar e for pesquisar sobre isso, por exemplo, vai ler sobre o Nikola Tesla. Quem foi o Tesla? O Tesla foi o cara que criou o Wi-Fi. O Tesla foi o cara que aprendeu a usar o campo de energia, né, que eles chamavam de éter e que a ciência anulou completamente. O Tesla descobriu como usar esse campo infinito, que a física quântica chama de campo do ponto zero, né, esse campo de energia, e na espiritualidade a gente chama isso de Deus, né, um campo de consciência, um campo de informação. O Tesla entendeu que esse campo era um campo onde você podia trafegar com informação. O Tesla entendeu isso, Napoleon Hill entendeu isso. No primeiro livro dele, A Lei do Triunfo, muito antes daquele do diabo e tudo mais e tal, ele já fala sobre o éter. E o éter é esse campo de energia, né? Um cara chamado Irving Laszlo, né, fala que esse campo de energia é um campo de informação, né? Então Laszlo, ele fala o seguinte, ele fala que a ciência, olha que coisa louca, a ciência não sabe explicar que momento que uma única primeira célula, um zigoto, a junção de um espermatozoide com um óvulo, se transforma numa primeira célula. Essa célula começa a se dividir. Ela não se multiplica, ela se divide. Tá? Ela começa a se dividir, se dividir, se dividir. Aí, num determinado momento, ela começa a se diferenciar. O que era um único tipo de célula começa a se transformar numa célula que vai ser osso, uma célula que vai ser fígado, uma célula que vai ser rim, uma célula que vai ser isso, vai ser aquilo, seja lá o que for. A ciência não sabe dizer isso. Não sabe. Vai pesquisar, não sabe. A pessoa vai vir um biólogo falando, não, claro que sabe. Não sabe. Não sabe dizer qual é o mecanismo que ativa essa diferenciação, essa divisão diferenciada. E o Irving Laszlo fala que é o campo. É esse divino, né, que é Deus. Mas lembra, quando eu falo de Deus aqui, lembra, toda vez que eu falo de Deus aqui, eu estou falando de consciência. Não estou falando de um humano que mora no céu, que julga, pune e condena. Deus não é isso. Essa é a diferença entre espiritualidade e religião. Tá? É muito importante deixar isso muito claro, tá bom? Ter isso muito claro. Então, eles trazem esse campo de informação. O Tesla percebeu que esse campo era um campo invisível e que trafega um monte de informação. E foi exatamente esse campo que o Tesla usou para fazer o Wi-Fi. Se não fosse o Tesla, a gente não tinha o Wi-Fi. Tá? E é muito doido, porque você vai ver que a ciência nega tudo, vai inventar um monte de coisa. Ela vai falar de onda, que são ondas, né? O próprio Napoleon Hill e o próprio Tesla já sabiam que a onda ela tem que navegar num sistema, num tecido, em algum meio. Esse meio é o éter. Esse meio é o campo do ponto zero. Esse meio é Deus. Esse meio é ser, consciência. Será o quê? Esse é o grande ponto. Tá? Então, eles entenderam isso. Tá? Então, entenda o seguinte. Quando a gente quer manifestar algo diferente para a nossa vida, quando a gente quer atrair algo para nossa vida, essa resposta, ela não vai vir por ação, ela não vai vir por sacrifício, ela não vai vir por pensamento, ela vai vir por vibração. Esse campo, ele é acessado por vibração. Ele é um campo de informação, tá? A própria epigenética, se você for ver o trabalho do Bruce Lipton, você vai entender isso, né? Como que esse ambiente traz informação e influencia no DNA. É esse campo de informação que atua na parede, na membrana celular e que vai trazer esse tipo de informação para a gente. Se você quer manifestar algo, se você quer atrair algo diferente para sua vida, você tem que pensar nessa coisa da vibração. Esse é o ponto. Não é esforço. Os seus processos de manifestação não deram certos porque você estava sempre num lugar mental ou num lugar de sacrifício.
né? Sabe aquela coisa, eu vou subir a escadaria, meu joelho vai sangrar e eu vou atingir a graça elevada. Não é coisa nenhuma, não vai. O número de vezes que isso dá certo é irrisório, é irrisório, é irrisório. Funciona? Probabilisticamente, não funciona. Mas acontece um caso ou outro e aí vira milagre, né? Milagre acontece? Sim, acontece quando a pessoa está na frequência, porque tudo é um campo de energia, né? É um campo de energia. Você pode mudar de linhas de tempo. Você pode sair de uma linha de tempo de desgraça e ir para uma linha de tempo de prosperidade. Esse é o grande ponto, né? Então, o nosso trabalho aqui é ajudar você a entender, o meu trabalho aqui, na verdade, né? Nosso é o campo que está me nutrindo, né? Me inspirando para trazer todo esse conteúdo para vocês. E claro, todos os livros que eu li, tudo que eu estudo todo santo dia. Mas o grande ponto é esse, para você mudar a sua realidade, não é só uma questão de ação, de fazer algo, de fazer um ritual, é vibração. E como é que você muda a sua vibração? Sua vibração, as suas emoções, o seu subconsciente, ele é um resultado das suas crenças. E o que são as suas crenças? As suas crenças são as suas experiências na sua infância. Tudo que você viveu, principalmente na sua infância, moldou o que a gente chama de criança interior. Tá? Tudo que você viveu ali moldou essa criança interior, tá bom? E essa criança interior, ela está viva dentro de cada um de nós, ditando nossos comportamentos, né? Impedindo a gente de fazer o que a gente sabe que tem que fazer, né? Eu quero fazer exercício porque eu não faço, se economizar porque eu não economizo, preciso parar de beber porque eu não paro de beber, preciso parar de fumar porque eu não paro de fumar, o vício, jogo do tigrinho, né? Imagina quanta gente perdendo tudo no jogo de tigrinho. Você sabe que aquilo é uma puta de uma ilusão, por que entra naquilo? Né? A gente busca uma facilidade, é a coisa da mente. Esse é o ponto. Por quê? Porque a mente é sobrevivente. Nossa mente, ela entende dedicação, esforço, sacrifício como desperdício de energia. Então a nossa mente sempre vai buscar um caminho mais curto, né? E aí essa brincadeira de aposta, de jogo, sonhar ganhar na loteria e tudo mais e tal, sempre soa como um lugar mais fácil, mais simples de sucesso, de conquista, de prosperidade, e seja lá o que for. Tá? Então, assim, a gente tem esse sistema de crença, a gente tem essa crença interior. O grande ponto aqui é, por exemplo, por que não funciona? Vamos supor, eu quero fazer um processo de manifestação para manifestar dinheiro. Tá? Quero manifestar dinheiro na minha vida. Só que o meu conjunto de crenças, os meus aprendizados, todas as verdades que eu escutei, principalmente dos mais velhos na infância, são coisas negativas em relação ao dinheiro, né? O próprio princípio religioso, principalmente no Brasil e nos países latinos, muito negativo em relação ao dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todo mal, só os pobres vão para o reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um reino entrar no reino um rico entrar no reino dos céus, né? Todo esse conjunto de informações que a gente traz sobre dinheiro, todo rico é desonesto, né? No Brasil só enriquece quem é corrupto, quem é sacana, o rico é egoísta, todo rico é snob, o rico não pensa em todo mundo, o rico não é agradável, o rico não é bonzinho. Claro, porque a pessoa que tem sucesso ela tem atitude. E ter atitude não significa ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Não significa entregar a própria vida, se tornar responsável pelo drama do outro. Isso é atitude, né? Mas a gente acredita que a gente tem que ser bonzinho, né? Então, é um sistema de crença. O próprio bonzinho é um sistema de crença, totalmente ligado no autoabandono, né? Em algum momento na nossa infância, tá? A gente troca a nossa ousadia, a nossa verdade, a nossa autenticidade, a gente troca a nossa ousadia por ideologia, né? Ou seja, eu quero, né? Eu sou uma criança, eu gosto de correr, brincar, pular, gritar, fazer seja lá o que for, tá? Mas os adultos ficam bravos comigo. Então, o que acontece? A criança olha para aquilo e fala, nossa, se eu sou espontâneo, ousado, alegre, divertido, eles ficam tristes, né? Ou seja, eu fiz alguma coisa de errado para eles ficarem tristes. A criança sempre leva tudo para o lado pessoal, estudo de Harvard, né? Então, o que acontece? Eu me torno, né? Eu vou apagar essa criança espontânea, ousada, e vou me encher de ideologia. Qual é a ideologia? Se eu ficar quietinho, os adultos ficam felizes, né? Se eu deixar de ser criança e me tornar um adulto com 6 anos de idade, os adultos vão ficar felizes, né? Completamente irracional, mas essa é a construção do nosso sistema de crença. Então eu vou me enchendo de ideologias, o que é certo, o que é errado, né? A separação, né? Eu vou me enchendo desses lugares todos. E esses lugares eu vou criando personagens. Então, por exemplo, na minha infância eu criei o personagem do bonzinho, do quietinho, para o papai e para a mamãe ficarem felizes, né? Toda essa construção desse sistema ideológico, né?
que é criado pelo ego, né, ele vai criar esse personagem. Então o bonzinho, ele entra como um personagem que vai proteger aquela criança, né, que ela tem medo do papai e mamãe ficar bravo. E aí o que acontece? A gente vai sustentar a vida inteira esse personagem, né? E é um personagem cheio de ideologias, é um personagem cheio de certo e errado, é um personagem cheio de julgamento, tá? Ou seja, como do adulto, eu me torno uma pessoa boa, virtuosa, mas no fundo, quem sustenta essa pessoa boa e virtuosa é uma criança com medo de se expor, de falar, de correr, de brincar, de ser ela. Ou seja, né? Por exemplo, se a minha criança, na minha infância, eu aprendi que o dinheiro traz tristeza, o papai só quer saber de trabalhar, então o dinheiro, o trabalho é mais importante, o dinheiro traz tristeza, todo mundo falava que eu sou muito sonhador, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não traz felicidade, esse monte de coisa. A minha criança cria dentro de si uma vibração, né, negativa em relação à energia do dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu me torno adulto, eu vou estar sempre repelindo incondicionalmente, inconscientemente, a energia do dinheiro. Tá? E quando eu estou repelindo, né, a minha vibração é negativa em relação ao dinheiro. Aí eu vou fazer o quê? Vou querer fazer um processo de manifestação ritual maravilhoso de 21 dias do Arcanjo Gabriel para atrair dinheiro. Putz, grila, já fiz 200 rituais e não dá certo. Mas esse vai dar certo? Não vai. Se você não identifica as suas crenças. Olha, através do autoconhecimento para as suas crenças. E da espiritualidade. Por que eu falo espiritualidade nesse momento? Por causa da intuição. Usa a sua intuição, a leitura intuitiva, né? Terapias diversas, né? Para esse lugar, terapias energéticas, terapias intuitivas, tá? Para ajudar a gente a mapear, identificar esse tipo de coisa, para depois trabalhar essas crenças, fica muito difícil, porque a mente não vai deixar. A mente, ela prefere manter o bonzinho, o pobre, o doentinho, a vítima, o coitadinho. A vítima, a mente tem esse lugar. E socialmente falando, a gente tem um movimento muito forte da sociedade que visa exatamente manter a gente nesse lugar, né, de vítima, de coitado, para criar um salvador externo, tá? Porque você cria um problema, cria uma doença e cria uma solução, e tudo isso vira dinheiro. Entendeu o jogo? Tá tudo bem, né? A gente veio aqui para ter essa experiência. Gosto de trazer essa experiência. A gente veio aqui para viver, para ter essa experiência, mas a gente não veio aqui para morrer nessa experiência. A gente veio para evoluir com essa experiência. Então esse é o grande ponto. Eu quero manifestar riqueza na minha vida, mas a minha vibração com dinheiro é negativa. Então é por isso que os processos de manifestação não funcionam. Que o que a gente está vibrando dentro da gente em relação ao que a gente quer, fora o que a gente deseja, é negativo. E aí que eu chamo de desejos feridos, né? Por exemplo, a pessoa quer ser super rica, quer ter muito dinheiro. E por que ela quer dizer? Porque com dinheiro ela vai viajar o mundo inteiro, vai ter liberdade. Tá? Ok, beleza, vamos lá, vamos conversar direito com essa pessoa. Tá, é isso mesmo, né? Mas ter o dinheiro vai te afastar de qual ameaça? Se eu tiver dinheiro, eu não vou ser pobre. Uou! Então a pessoa tem muito mais medo de pobreza do que desejo de viajar pelo mundo e ter liberdade. Né? E por que essa pessoa tem medo da pobreza? Porque essa pessoa aprendeu, né, que se ela não for rica, se ela não tiver o melhor, se ela não for admirável, ela não pode falar, ela não vai ser ouvida, não vai ser escutada, ela não vai ser reconhecida, ela não vai ser respeitada. Esse é o ponto. Então, ou seja, a pessoa quer ter dinheiro para quê? Para não ser humilhada. Quer ter dinheiro para ser ouvida. Ou seja, a crença raiz relacionada ao dinheiro é não ser ouvido, é não ser reconhecido, é ser humilhado. Né? Ou seja, o que está vibrando e sustentando aquele desejo, né, é uma ferida. Entendeu? Por isso que eu chamo de desejos feridos. O que está sustentando é uma ferida. Então, não adianta eu querer manifestar, jogar na Mega Sena e fazer o diabo por causa de dinheiro, enquanto eu não trabalhar essa ferida, enquanto eu não olhar para essa crença, né? Não identificar essa crença, né? Fazer algumas perguntas para o nosso inconsciente. Para isso, a meditação é fundamental. Você sair da mente e vir para o corpo, para o coração, para o seu subconsciente e procurar dentro de você, né? Por que você se sente humilhado? Por que você sente que só se você tiver dinheiro você vai ser reconhecido? Porque quando a gente vibra isso, a gente passa a atrair isso. E todo mundo que a gente vai conhecendo vai vibrando essa energia. Né? Mas não é todo mundo. Não é. São 8 bilhões de pessoas no planeta, ou quase. Esse é o grande ponto. Então, é muito importante a gente se permitir reconhecer essa crença. Né? Entender de onde foi criada essa crença. Ressignificar
essa crença. E aí sim a gente pode entrar com afirmações positivas, né? O Theta Healing, por exemplo, que é uma técnica que me trouxe essa presença e essa consciência, trabalha muito no que a gente chama de substituição de crenças e sentimentos. Então eu cancelo uma determinada crença limitante e substituo por uma positiva, uma fortalecedora, uma empoderadora. Esse é o ponto, né? Então eu vou mudando as minhas crenças limitantes, eu vou mudando a minha vibração, eu vou tirando a minha criança interior de um estado de medo, e todo estado de medo é um estado de culpa e não merecimento, né? Então, eu vou saindo desse lugar de falar não para a riqueza, porque o grande ponto é esse. O universo, todo, Deus, a fonte, o nome que você quiser dar para isso, nunca te julgou, nunca te puniu, nunca te condenou, nunca deixou de te dar nada. Mas a gente quer ficar o tempo todo falando pro divino que ele não pode fazer. Então a nossa crença fala, não, eu fui uma criança má, eu não posso ganhar. Eu fui uma criança barulhenta, não posso receber isso. Eu fui uma criança mal criada, não posso. Eu fui uma criança que trouxe muito trabalho, não posso. E eu trouxe muita tristeza para minha mãe, eu não posso. Eu criei muito drama com meu pai, eu não posso. Eu, sei lá, atraí a confiança de alguém quando era só criança, né? A criança é inocente. Então, é muito importante a gente trazer para a nossa consciência as crenças, né? Por isso que eu falo, né, e hoje eu chamo de gestão por consciência. Porque se você não traz a crença para dentro, a consciência para dentro, não tem, gente. Não tem. É por isso que você já cansou de ler livro e não deu certo. Você já cansou de fazer curso e não deu certo. Você já pagou por mentorias e não deu certo. Negócio, empresa já pagaram por consultorias, não deu certo. Sociedade afunda. A empresa era super próspera e quebrou. Por causa das nossas crenças. Por causa dos nossos egos, né? O meu ego em conflito com o ego do meu sócio, né? O meu ego em conflito com o ego do meu par, o meu ego em conflito com o ego de um outro líder. Ou seja, são interesses pessoais acima dos interesses de um negócio. E aí, para tudo. Esse é o grande ponto. Na vida, os interesses são todos pessoais. Entendeu? Porque é a nossa criança interior que está ali buscando amor e segurança. Então, assim, processos de manifestação funcionam? Funcionam sim, desde que você reconheça as crenças limitantes por trás daquilo. Né? O que você está querendo manifestar. Né? Se você tiver aquilo, quais são as ameaças? A pergunta é simples, que tipo de ameaça vai surgir ou você vai ter se você tiver aquilo, conquistado aquela realidade? Então, esse é o ponto. Autoconhecimento, espiritualidade e neurociência. Psicologia avançada, claro. Né? Mas eu não sou psicólogo. Tá? Então eu deixo muito claro aqui. Mas esse é o grande caminho para a gente conseguir manifestar alguma coisa. Esse é o primeiro passo, conhecer as crenças. E se você quiser ajuda para isso, eu ainda atuo como terapeuta. Eu faço atendimentos individuais, eu tenho um protocolo, né, de 8 encontros, exatamente para a gente curar essa criança ferida e deixar desabrochar esse adulto realizador, esse adulto co-criador. Se você curtiu esse vídeo, curte, marca, compartilha, manda para quem você acha que é importante saber mais sobre isso. Gratidão e até a próxima.